Eu conto que o ministro Flávio Dino determinou hoje a suspensão dos repasses de emendas parlamentares para instituições de ensino superior e fundações de apoio em 8 estados. A Janaína Camelo vai trazer as informações, inclusive para o estado do Maranhão, né, Janaína? Bem-vinda. Inclusive para o estado do Maranhão, Evandro. São 8 estados ali, né? Todos são do norte e do nordeste. Então, ali do norte é Acre e Rondônia. E aí do nordeste tem Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Piauí e o estado do Maranhão, que é o estado do ministro Flávio Dino. Então, o ministro decidiu suspender imediatamente esses repasses de emendas parlamentares a essas instituições de educação superior dos estados e suas respectivas fundações ali de apoio, porque o ministro entendeu que os estados e essas instituições não publicaram ali as normas e orientações para que haja prestação de contas do recebimento dessas emendas parlamentares, porque foi uma exigência que o ministro fez ainda em janeiro desse ano. E aí o ministro diz que o seguinte, que esses estados, que essas fundações, então, agora estão com essas emendas imediatamente suspensas para 8 estados, incluindo aí o Maranhão. Nesse mesmo despacho, que foi de hoje, o ministro também ele citou um outro dado ali importante com relação às emendas PIX. Ele disse que das emendas que foram executadas entre 2020 e 2023, mais de 6.200 emendas ainda não tiveram os seus planos de trabalho publicados, porque aqueles planos de trabalho que o ministro também tinha feito a exigência para que fossem publicadas para a população, né, e também para a gestão ali pública saber verificar ali como é que esse dinheiro foi devidamente, se foi devidamente usado, como é que esse dinheiro foi utilizado, para onde ele foi, como que ele foi executado. E aí o ministro diz que já tem mais de 6.200 emendas que não tiveram seus planos de trabalho publicados, e aí ele diz que esse total são dezenas de bilhões do Orçamento Público Federal e que sublinha, nas palavras do ministro, mais uma vez o nível de desorganização institucional que marcou a implementação das chamadas emendas PIX. E ele diz que o não cumprimento aí dessas exigências de controle, de planejamento, de transparência, afrontam preceitos constitucionais e legais. E aí o ministro deu, então, um prazo de 90 dias para que esses estados e municípios publiquem aí, como foi ali exigido pelo STF, esses planos de trabalho com relação a essas emendas parlamentares. Evandro. Muito obrigado, Jana. Bom trabalho para você. Fábio Piperno. Quem achou que a discussão e o acordo no Congresso com o Executivo resolveria a situação, pelo jeito estava muito enganada, porque o ministro pretende também continuar a fiscalização pontual enquanto determinadas questões e exigências sobre a transparência não forem cumpridas. Então, nós falamos aqui há algumas semanas sobre a história de que emendas para mais de 400 cidades estariam aí sob observação, né? Sob a luz amarela. Muito bem. Aí ele fala agora em 6.200 emendas. É bastante coisa, né? Ou seja, se ele tem suspeitas em relação a 6.200 emendas, eu me pergunto o seguinte: como é que o TCU, como é que esses órgãos de fiscalização não conseguiram identificar nada durante esse tempo todo? O que essa turma fez aí, né, durante... A gente está falando de 2020 para cá, em meia década. Agora, vamos lá. O ministro Flávio Dino está atacando as emendas. Faz isso de forma muito correta. É assim mesmo que tem que agir. Ontem, nós falávamos aqui, até o Segré levantou esse dado de muitas cidades nas quais o pé de meia é pago a um universo maior do que o número de alunos. Outro dia, na semana passada, um dos nossos repórteres falou do cancelamento já de mais de 4 milhões de benefícios do Bolsa Família. A questão, veja, não estou querendo culpar A ou B, se começou agora, se começou em 2020 ou 2015. A minha discussão há muito tempo é outra. Como é que escapa tanto dinheiro assim pelo ralo? Em todos os programas, em toda a forma de distribuição de dinheiro público, seja por meio de programas sociais, seja por meio de benefícios ou de emendas. Onde é que estão os órgãos de fiscalização no Brasil? Como é que escapa, Segré?
Bom, tem um monte de gente que está no Tribunal de Contas de diversos estados que não sabe nada de contas. Então é normal que escape. Pô, eu não poderia fazer uma cirurgia e não sou médico. Então como que escaparia? E possivelmente se eu operasse alguém, o paciente ia morrer, porque eu não entendo disso. Mas o conceito de Tribunal de Contas está sendo feito para que alguém se autoperceba como que entende da coisa e não entende. É esposa, filho, parente, sogro, tio, enfim. Para quê? Para que isso que o Piperno descreveu perfeitamente bem não possa ser realizado. Como alguém vai fazer uma análise, uma auditoria de contas se não entende de números? É simples. E a resposta está na cara de quem quer ver. É um cabide de emprego de gente que não entende nada, mas que é esposa, conhecido, filho de alguém, para colocar aí para ganhar uma grana, boa grana, em forma vitalícia. Mas aí vem outra questão. Essa transparência, eu, sinceramente, estou muito de acordo com o que está fazendo o ministro Flávio Dino nesse ponto de emendas, mas eu agregaria mais uma questão. Por exemplo, solicitar ao governo que divulgue os indicadores de alfabetização, porque não estão sendo colocados. Está, por algum motivo, barrados de divulgação. Por quê? Qual é o problema? Que divulgue, por exemplo, como está o controle de mortes dos índios Yanomamis, que está também. Tem um monte de sigilo, mais de 1.330 sigilos colocados pela presidência. Esse sigilo deveria ser segurança nacional, mas não para que a gente não saiba em que o governo gasta o nosso dinheiro. Então aproveita e faz isso. E a gente começa a ver um país mais transparente. A transparência é necessária, é recurso público, e recurso público deve ser auditado sim. Começando, por exemplo, para mudar a lei. Deputados, senadores, por favor, tomem essa sugestão. Colocar nos tribunais de contas de cada estado pessoas que curricularmente consigam fazer uma auditoria. Se você colocar uma enfermeira, com todo respeito pela profissão, para analisar contas, não vai dar certo. E tem. Então, está feito de propósito, para que quem deve auditar não saiba auditar. José Maria Trindade, você acredita que essa dificuldade em se auditar, em se perceber, em se prevenir esse tipo de desvio de dinheiro ou até de mau uso do dinheiro público tem a ver com essa questão mencionada aqui pelo Gustavo Segré, de pessoas que ocupam cargos simplesmente por indicação e não porque teriam competência ou seriam preparadas para aquilo? Olha, o Tribunal de Contas da União do Brasil é um dos mais preparados do mundo. Eu acompanhei, inclusive, 3 seminários aqui em Brasília, seminários internacionais. Vieram representantes de outros países e as falas são muito interessantes. Apesar da indicação política dos ministros, não são os ministros que fazem essas pesquisas, e sim o corpo técnico do Tribunal de Contas da União, que são pessoas especializadas, salários altos, um concurso disputado e tal. Então, o Tribunal de Contas da União está devidamente aparelhado para fazer esse acompanhamento. Por outro lado, a Controladoria Geral da União, eu acompanhei o Wagner Rosário, o ex-ministro da Controladoria, me mostrou tudo, está também muito aparelhado. Qual é a história? Entrou R$1 de dinheiro público federal, a Controladoria pode ir lá no município investigar. E tem, inclusive, um produto de inteligência artificial que faz um rastreamento e identifica automaticamente onde há irregularidade. Aí a inteligência artificial passa para um técnico. E alguns pontos são muito interessantes e inteligentes. Por exemplo, uma empresa, ela não é honesta no estado ou no município e bandida em outro. Então, quando uma empresa é pega numa irregularidade no município, a inteligência artificial vai mapear onde essa empresa atuou. E aí chama todos para uma tomada de conta especial. E aí se descobre irregularidade, porque existe uma malha para tirar dinheiro público, né? E esse processo é muito inteligente e está sendo acompanhado. O que é estranho nisso tudo é que o Supremo está fazendo um controle preventivo. O Supremo foi produzido, foi criado para ter o controle constitucional, mas não pode ter um controle constitucional antecipado, ou seja, julgar inconstitucional uma lei que está ainda sendo votada no Congresso, por exemplo. Nesse caso, as irregularidades estariam sendo gestadas e o Supremo já está interceptando. Na verdade, eu entendo que o Supremo teria que punir, e de uma maneira rápida e severa,
os denunciados pelo Ministério Público, que o Ministério Público recebe dados sobre isso, né, sobre essas irregularidades, e isso, num determinado momento, deve acontecer, mas anda muito rápido. Essas emendas parlamentares sempre deram problemas e vão dar muito problema pela frente. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Cada parlamentar tem 40 milhões de reais por ano para distribuir, e isso é muito dinheiro. Agora, Gani, mesmo que seja na marra, esses parlamentares, essas instituições, os estados que recebem as emendas vão ter de alterar a maneira como elas comunicam o gasto desse dinheiro. Com certeza. E tá certo, porque é nosso dinheiro. Uma coisa que eu gosto de fazer o programa 3 em 1 é que a gente preza aqui pela racionalidade. Ou seja, quando um ministro do Supremo, na sua decisão, erra, a gente critica. Quando acerta também, a gente elogia e está correto. Por quê? Porque ele está pedindo o quê? Rastreabilidade, transparência, critério nessas emendas. Não deveria nem haver essa exigência. Exatamente, porque é dinheiro público. Quer dizer, isso é um princípio da contabilidade pública. Quer dizer, você ter a transparência, a rastreabilidade, o critério no uso do nosso dinheiro, e muitas vezes está indo aí para a ONG, está indo para a universidade, está indo para a fundação, para redutos eleitorais, sem nenhum critério. Por que essa fundação? Por que essa ONG? Por que aquela cidade? É claro que está ligado a uma questão política, e aí abre o espaço para a corrupção. Além do mau uso do dinheiro, o problema de gestão, que a obra fica inacabada, há também o problema do desvio do dinheiro. Então, corrigir na entrada o problema da emenda evita na saída o problema da corrupção. Portanto, a sociedade sim tem que cobrar. O ministro Flávio Dino está absolutamente correto nessa questão.